Bom dia, meus amigos, boa tarde, né? Estamos aí no meio termo, meio-dia. É um grande prazer estar aqui falando com vocês, professor Rafael de Oliveira, para quem não me conhece, professor aqui da casa, ah, ministro aí a disciplina de Direito Penal, Processo Penal e Legislações. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui falando com vocês aí que vão estudar, que vão fazer um concurso aí para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para um cargo importantíssimo, que é o cargo de oficial, né? Se eu não me engano, oficial de justiça, se eu não me engano, são por volta de 88 vagas, uma coisa assim, né? E nós já temos o edital na praça, se eu não me engano, esse edital que traz aí para a gente a banca VUNESP, né? A nossa velha conhecida VUNESP. Então nós temos que fazer uma preparação específica para a VUNESP, claro. E hoje nós vamos trabalhar, por que não, questões desta banca. Obviamente, a gente tem que estar focado no que o edital pode vir para a gente. Tudo bem? Bom, o que eu queria falar com vocês, pessoal? Então, eu queria pedir foco, atenção, claro, deixar meu Instagram à disposição, se quiserem pedir, perguntar, dúvidas, qualquer questão que tiverem, elogios, dúvidas, críticas também são bem-vindas. Eu estou à disposição, podem mandar e será um prazer poder respondê-las, tá? Então, eu vou colocar na tela aqui, vou vir para o cantinho aqui para a gente poder começar aí a trabalhar. Primeira questão, mas antes disso eu vou colocar aqui no cantinho, ó, @prof. Rafael de Oliveira. Se precisar, por acaso, mandar dúvida, querer tirar dúvida, fiquem à vontade, né? A gente faz esse trabalho, a gente mesmo que responde. Nós, quando eu digo, estou usando a terceira pessoa, mas sou eu mesmo que respondo, tá? Com a maior brevidade possível, né? A gente sabe que vocês têm uma certa urgência aí em ter uma resposta, então eu estou aí bem atento para eventual indagação. Beleza? Vamos lá então, primeira questão, olha aí, ó. Prefeitura, órgão, VUNESP, Câmara de Santa Bárbara do Oeste, prova VUNESP, procurador legislativo. Com relação às descrições típicas que compõem todas as ações humanas previstas no artigo 351 do Código Penal, ele até, para ser gente boa, né, pessoal, ele coloca o tipo penal aí para gente. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Veja que ele não precisava ter falado isso, mas ele colocou aí para, de certa forma, ajudar. Então ele coloca um enunciado meio complicado, né, com relação às descrições típicas. Ele quer saber, basicamente, sobre a tipicidade do artigo 351. Né? Veja, o que tem relação aí com o 351? Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Basicamente é isso que ele quer saber. Só deu uma complicada ali no enunciado, mas depois ele assoprou, né? Falou o nome do tipo para a gente. Então veja, o artigo 351, fuga de pessoa presa submetida à medida de segurança. É correto afirmar que todas elas prevêem a utilização de arma de fogo, pessoal. Né? Achei meio estranho esse item, mas tudo bem. Vamos para a letra B. Só se configura o 351 em questão se ocorrer violência ou grave ameaça. Então ele está dizendo que não configura se por acaso aí eu conseguir obter uma fuga, enfim, de maneira que não seja violenta. Isso está certo, pessoal? Olha o que vai dizer o 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa. Veja que se for uma prisão ilegal, o fato é atípico. Para começo de conversa, pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos.
tá? E aí nós temos alguns fatores nos parágrafos, olha aí. É uma infração de menor potencial ofensivo, concordam comigo? Né? Pena máxima menor que 2. Se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, aí a pena é maior. Pena de reclusão, cuidado, de 2 a 6 anos. Se há emprego, veja que a letra A ela já está errada, porque ele fala no parágrafo primeiro, se o crime é praticado à mão armada. A letra A está dizendo que todos, o crime só se pratica dessa forma. Já podemos descartar a letra A. Letra B, se há emprego de violência contra a pessoa, nós vamos aplicar, além desse delito, 351, a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º, a pena de reclusão de 1 a 4, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. Então, aquela pessoa que ela tá ali custodiada, né, numa relação de confiança, né? Essa pessoa que está aí sob custódia ou guarda está o preso ou internado. 1 a 4, reclusão de 1 a 4. E o parágrafo 4 vai dizer, no caso de culpa do funcionário incumbido, tá? Então veja que é possível tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa. Não há nenhum impedimento de ser por culpa também. O parágrafo 4 vai dizer exatamente isso. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou da guarda, nós vamos aplicar a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para a letra B. Só se configura o delito em questão se ocorrer violência ou grave ameaça. Tá? Não precisa necessariamente ter violência ou grave ameaça. A letra B também está errada. Letra C. A pena aumentada caso o preso sofra lesão grave ou morra durante a fuga. Né? Existe essa previsão aí, pessoal, por acaso? Vocês estão vendo essa previsão aí? Não, por acaso eu não estou vendo, não. Não existe essa previsão também, não. Tá? É claro que nós vamos aplicar a pena da violência também, se nós tivermos violência. D. O funcionário público incumbido da custódia do preso não é punido em razão, em caso de conduta culposa. Claro que é, pessoal. Ele vai ser punido sim. Tá? A gente falou, tá lá no parágrafo 4º. Nós vamos ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Beleza? E a letra E, do verbo haver, a possibilidade de aplicação de pena de detenção ou reclusão, a depender da gravidade da conduta. É exatamente isso, pessoal. Tá? Vai depender aí de quão reprovável for essa conduta. E aí nós vamos poder ter pena de detenção ou pena de reclusão. Beleza? Então, nosso gabarito é a letra E, tá? De elefante, olha aí. Veja, se ele promove ou facilita, detenção. Se é praticado de maneira mais grave, mais reprovável, aí sim, reclusão. Nós já até falamos aí, ó, promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, nós temos 3 possibilidades. Primeira, mão armada, por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento. Olha só, terceira possibilidade. Aí a pena deixa de ser detenção e passa a ser reclusão de 2 a 6. Está vendo que é mais gravoso isso? Sem sombra de dúvidas. Parágrafo 3º.
Parágrafo 2º. Se há emprego de violência, aplica-se também a correspondente à violência. A pena de reclusão de 1 a 4, se o crime é praticado por pessoa cuja custódia ou guarda está o preso internado. E no caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, nós vamos aplicar a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Veja que o delito na forma culposa é como se fosse uma forma privilegiada, né? Vamos ter aí uma pena menor, detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Tudo bem? Então, cuidado então com esse delito do artigo 351. Bom, próxima questão. Banca Vunesp também, 2023. Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Procurador Legislativo. Olha aí. A conduta de se opor à execução de um ato legal. Esse é um detalhe importante. O ato é legal. Não é um ato ilegal. É um ato legal. Mediante violência a funcionário, e outro detalhe importante desse tipo, que o funcionário tem que ser competente para executá-lo. Nós estamos diante de qual crime, pessoal? Nós estamos diante do desacato? Nós estamos diante da resistência? Nós estamos diante de uma desobediência? Nós estamos diante de uma violência arbitrária? Ou do exercício arbitrário das próprias razões? Né? Veja que a banca ela não facilitou, né? Você não sabia que ela botou várias questões, várias opções parecidas, pessoal. Então, era difícil de chutar aqui. Né? Aqui não sabe nada, uma violência arbitrária, será? A gente que estuda aí, tal, a gente sabe que não é. Mas não foi aquela questão dada, né? Até porque resistência, desobediência e desacato são tipos penais que estão ali, né? Então, é preciso a gente fazer um estudo delicado a respeito disso. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, pessoal, olha esse mnemônico que eu estou trazendo para vocês. Resistência é uma ova. É uma ova. Não tem quando você fala assim, não sei o que é uma ova. O que é essa ova? Quando eu falo em resistência, eu preciso me opor por violência e ameaça. Necessariamente tem que ter violência e ameaça. Está lá no artigo 329 do Código Penal, olha só. A conduta da resistência é aquele ato de se opor ou resistir à execução de um ato legal. É exatamente o caso da questão. Com violência ou ameaça à pessoa que o esteja praticando. Então, eu resisto a uma ordem legal, tá? A execução de um ato legal. Se o ato é ilegal, o fato é atípico. Mas é uma resistência qualificada, uma resistência com violência, com ameaça à pessoa que o esteja praticando. Essa seria a ideia de resistência, que não se confunde com desacato. A resistência é uma coisa, desacato é outra coisa. Olha aí, ó. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, o próprio tipo penal traz essa necessidade de que eu desacate esse funcionário, mas tem que ser no exercício da função ou em razão dela. E por fim, nós temos a desobediência. Não podemos confundir esses 3 tipos. Artigo 330. Cuidado! A conduta criminosa como sendo ato de não acatar uma ordem legal de funcionário público. Então, daqui a gente consegue observar que a resistência é uma escalada na desobediência.
Então, se existisse um grau aí de resistência, né, de desobediência, a resistência está acima da desobediência. E o que seria essa violência arbitrária? Consiste na prática da violência, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além daquela correspondente ao delito. Artigo 322. Violência arbitrária. Desculpa, pessoal. É o tipo D aqui. Nós estamos falando de todos os tipos. Está no 321. 322, desculpa. O que é a violência arbitrária? Olha só, praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Então veja que a violência arbitrária está um pouco longe desses outros tipos, porque a violência arbitrária parte do servidor. Os outros delitos é uma resistência de quem sofre a ação, não de quem pratica. Por isso que a gente está aqui analisando. Tudo bem? E por fim nós temos o exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Tudo bem? Então, aí nós temos a diferenciação de todos esses tipos que parecem a mesma coisa, né? A gente consegue já depois dessa leitura aqui fazer uma diferença, mas são delitos aí um pouco diferentes. Beleza? Bom, falando mais um pouco, a resistência sem violência, olha só que interessante, que eu estava falando para vocês da escalada, né? A resistência sem violência nada mais é que uma desobediência. A chamada resistência passiva, ou seja, sem emprego de violência ou ameaça, não é crime. Não é crime. Olha aí. Então, o cara vai lá cumprir a ordem e eu me seguro num poste para não ser conduzido. Eu estou empregando violência, pessoal? Eu estou ameaçando alguém? Eu posso encaixar essa conduta numa resistência? Ou eu não me jogo no chão, mas eu. Aliás, eu não me prendo no poste, mas eu me jogo no chão, saio correndo, etc. E detalhe: a simples fuga do infrator ao ser preso não é resistência. Não é resistência, claro que não. Né? A resistência exige para sua caracterização a presença dos requisitos da violência ou grave ameaça contra o indivíduo. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado. Caso a parte resista com o uso de violência ao cumprimento de mandado judicial, a diligência deixa de ser cumprida em razão disso. Aí sim. E aí nós estamos diante da resistência, mas não uma resistência comum. Uma resistência qualificada, pessoal. Então a parte empregou a violência e por conta desse emprego da resistência, por conta do emprego da resistência, o ato não se executou. Não se executou. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Mas não deixem de esquecer, em relação à existência, o parágrafo 2º do 329. Olha o que ele vai dizer. São aplicáveis em dobro. Aliás, desculpa. São aplicáveis as penas desse artigo sem prejuízo da pena
da violência. Então, são coisas separadas. Olha só, vai responder pela resistência qualificada em concurso, concurso formal, concurso material, duas ações com o crime decorrente da violência. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aqui. Certo? Bom, o STJ entende que a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, isso aqui é só uma jurisprudência para enriquecer a nossa aula, ou mesmo por policiais ou por outros agentes públicos no exercício das atividades do trânsito, isso não é desobediência. Olha que importante, pessoal. Pois é previsto existe uma sanção própria para esse caso, uma sanção administrativa no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro. E eu não posso acumular as sanções. Eu ia punir ele por desobediência e ia punir ele pela lei de trânsito. Eu posso fazer isso? Não seria uma espécie de bis in idem? Então, cuidado. Agora veja. Uma outra coisa, quando a ordem de parada não é dirigida por autoridade de trânsito e nem por seus agentes, vamos supor, por policiais militares no exercício do poder de polícia. O policial militar não tem poder de polícia? Tem poder de polícia. No exercício de atividade ostensiva, aí sim, nós estaríamos diante do delito de desobediência. Então, nós temos uma situação aqui e uma outra situação aqui, a qual a gente não pode equiparar. Vocês conseguiram visualizar a diferença? Cuidado aí com isso. O crime de resistência, então, como eu já disse para vocês, ele é um escalonamento, é uma escalonação do ato de desobediência, pois a desobediência ela é passiva, sem violência, e já a resistência ela é ativa, né? Nós temos aí uma ação de resistir. Tudo bem? Então, levem isso para a prova, muito importante aí para vocês. Próximo. 2023, Banca Vunesp, da mesma prova, olha aí, ó, Câmara de Santa Bárbara do Oeste, Vunesp 2023. Essa questão é uma questão que eu confesso para vocês, né, dá pano para manga, né, pessoal? Dá pano para manga. Mas e aí eu já digo para vocês que a Vunesp adora os verbos, pessoal. Os verbos. Ela é uma banca muito na medida para que ela tenta da melhor maneira possível que não haja recurso. Então ela vai exatamente nessa situação exata do tipo penal, tá? Então olha aí o que eu vou falar para vocês. Olha essa questão. Vamos lá. O funcionário público autorizado, na verdade não é essa a questão, é uma que está mais na frente, mas tudo bem. O funcionário público autorizado que facilita a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da administração pública. Então, um detalhe aqui, que não sei se vocês perceberam, mas que faz toda a diferença nessa questão. Toda. O funcionário público, mas é o funcionário público autorizado. Não é qualquer funcionário. O autorizado que facilita a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da administração pública. Então, nós temos os sistemas da administração pública,
sistemas lá, né? E eu tenho um funcionário X, e esse funcionário ele é autorizado. Essa é uma grande informação que ajuda muito aqui a gente. E a conduta dele é de facilitar a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados. Bom, esse crime, pessoal, eu pergunto para vocês. Primeira pergunta que eu acho interessante. Esse crime pode ser culposo? Ou ele é eminentemente doloso? Iminentemente, né? O professor aqui deu uma iminentemente. Vamos pesquisar para falar correto. Iminentemente, pessoal, perdão. Iminentemente. De forma imediata. Próximo. Iminentemente. Doloso. Não tem como cometer essa conduta de maneira culposa. Tá? Não tem como cometer essa conduta de maneira culposa. Mas veja, eu pergunto para vocês, esse crime, e é isso que a questão quer saber da gente, é a falsidade ideológica, pessoal? Isso tem alguma coisa a ver com falsidade ideológica? Me parece que não, pessoal. A falsidade ideológica está lá no artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre o fato, juridicamente relevante. Essa é a falsidade ideológica. Tem nada a ver com a questão que a gente está vendo aqui. Letra B. Violação de sigilo funcional. Artigo 325 do Código Penal. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Então, olha só, ele revela um fato que ele tem ciência, que ele descobriu lá dentro do sistema, do serviço público, em razão do fato. E esse fato deve permanecer em segredo, ou eu facilito a revelação desse fato. Artigo 325. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, caso esse crime não seja mais grave. Então veja que não tem nada a ver com o 325 também. E aí o 325 tem algumas modalidades, né? Na mesma pena desse artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou de qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Não é o caso. Então, aquele caso do funcionário que deixa a senha dele para todo mundo ver, né? Para qualquer um que queira pegar a senha dele e acessar os sistemas da administração pública. Não é o caso da questão. Você poderia até falar, mas é o inciso 2, olha só, se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parece, mas nós temos uma conduta mais parecida para esse caso. Terceiro, usurpação de função pública. Usurpação de função pública. Isso tem alguma coisa a ver com usurpação? Usurpação está lá no artigo 328. 328. Vamos ver o 328. Usurpar o exercício da função pública, detenção de 3 meses a 2 anos e multa.
né? O funcionário que ele não é servidor público, né? Mas ele usurpa dessa função pública. Certo? Olha aí. É um crime doloso usurpação de função pública. Não pode. Como é que eu vou me usurpar sem vontade, pessoal? Não tem jeito. Beleza? Aí a consumação se dá com a simples supressão, né? A simples usurpação para adquirir alguma vantagem. Esse seria a usurpação de função pública, 328. Existe a modalidade simples e a modalidade qualificada, que é se do fato ofere alguma vantagem. Então, o que é usurpar? Significa exercer indevidamente uma atividade pública de forma indevida. Né? Verifica-se que o ingresso nos quadros da administração pública exige uma aprovação em concurso público, a gente sabe disso, e o regular trâmite legal. Logo, a atuação de um sujeito que usurpa a função pública deve ser devidamente reprimida pelo direito. Inserção de dados em sistemas de informações. É esse o nosso tipo penal, pessoal? Então vamos ler de novo. Vamos ver qual que é esse crime. Está lá no 313A. Vamos ver se é isso mesmo. Inserir ou facilitar o funcionário público, mas o funcionário público autorizado à inserção de dados falsos. Então, os dados precisam ser falsos, hein, pessoal? Porque se os dados forem verdadeiros, nós não temos crime. Princípio da legalidade. Que mais? Nós vamos ter nesse delito. 313A. Deixa eu botar aqui para gente. 313A. Então, eu insiro ou facilito o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, eu altero ou eu excluo indevidamente dados que estão corretos nos sistemas informatizados, com o fim, essa que é a grande questão, olha aqui, ó, com o fim de obter vantagem indevida para mim ou para outrem. E ainda tem mais uma possibilidade, pessoal. Ou para causar dano. Não podemos esquecer dessa possibilidade. Então, são três possibilidades, três fins específicos do 313A. Obter vantagem indevida, para mim ou para outro, na verdade são duas. Ou para causar dano. Artigo 313A. É exatamente o caso da questão. E a letra E, que é o parecido com ele, né? Olha só. Alteração não autorizada nos sistemas de informações. Parece, não parece, pessoal? Eles estão muito próximos um do outro. Esse é o 313B. Mas a gente não pode confundir um com o outro. Por isso que eu faço questão da gente dar uma olhada aqui nas diferenças, tá? Nas diferenças. Olha só. O 313A, o funcionário é autorizado, pessoal. E eu preciso desse dolo que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Eu preciso desse dolo. Olha a diferença para o 313B. Modificar ou alterar o funcionário. Sistemas de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Veja que o tipo não traz finalidade específica no 313B. É claro que ele é doloso também. Ele é doloso também. Mas
não exige essa finalidade que o 313A exige. Beleza? Tudo bem? Então, guarde bem essa informação. Que mais? Olha aí, ó. Inserção de dados falsos em sistemas de informações. O que é alterado são os dados ou as informações. E o funcionário público tem que ser autorizado. Modificação ou autorização não autorizada do sistema de informações. Aqui é diferente. O que é alterado, modificado, é o sistema de informação ou o programa. Olha a diferença. 313A e 313B. E veja que no 313B, qualquer funcionário. Acesso permitido ou facilitado. Cuidado, 325, parágrafo 1º. Aqui é diferente, violação do sigilo funcional, que eu falei para vocês que era até parecido. Olha aí, ó. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas autorizadas, sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Tranquilo? Cada um aí na sua, pessoal. Não podemos misturar esses detalhes. Tudo bem? Podemos seguir? Então, olha só. Inserir dados falsos, funcionário autorizado. Alterar ou modificar sistemas de informações, qualquer funcionário. Essa diferença aí é básica. É básica. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima questão aí para a gente, então. Olha aí. Para participar de um concurso de Miss, que admitia apenas mulheres com idade superior a 21 anos, essa questão que eu falei que ela é problemática, muito problemática. Então, olha, ela tinha a finalidade de participar de um concurso de Miss, que admitia apenas mulheres maiores de 21 anos. Então, ela devia ter os seus 19, 20 anos. Mas Margot, ela sempre aparentava ser mais velha. Né? A Margot foi lá e alterou a sua carteira de identidade. Né? Tínhamos lá que ela tinha nascido 1/2 de 1989, por exemplo. Dando um exemplo aqui qualquer. 99, por exemplo. E aí ela vai lá e faz um zero aqui, enfim, ela alterou. Né? Aumentando a sua idade para 22, agora sim ela está apta a participar do concurso público. Né? Bom, veja, quando ela possuía apenas 18 e apresentou esse documento quando do ingresso no concurso. Bom, aí eu queria falar com vocês. Olha só. Com referência aos crimes contra a fé pública, Margot praticou o crime de quê, pessoal? Ela praticou falsa identidade, lá do 307. O que diz o 307? Eu vou ler para vocês. Vamos lá. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio para causar dano a outrem.
Pessoal, não foi isso, não foi isso, né? Ela não usou uma outra identidade para obter vantagem, não foi isso que ela cometeu. Falsidade ideológica, está lá no 299, vamos ver. Omitir, em documento público ou particular, declaração que deveria constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa, ou diversa da que deve ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Essa é a falsidade ideológica. Então, a A está descartada, a B, na minha opinião, ela está ainda, é bem possível que seja a B. C. Falsidade de documento particular, artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular. Ela falsificou uma carteira de identidade, pessoal. Foi ou não foi uma carteira de identidade que ela falsificou? Então, isso não é documento particular, está fora. Letra D. Falsidade de documento público. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no artigo 297, pessoal. Falsificar no todo ou em parte. Não, desculpa. Não é falsificação de documento público, pessoal. Falsidade de documento público, previsto no artigo 297. Olha aí, ó. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar, e aí é o grande X da questão. Veja que a VUNESP pegou exatamente o verbo ou alterar, olha aqui, ó. Alterar documento público verdadeiro, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Bom, e letra E, supressão de documento previsto no artigo 305. Vamos ver o que diz o 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não poderia dispor. Não é o caso da questão, pessoal. Não é o caso da questão. Tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Então a gente ficaria entre a letra B de bola e a letra D de dado. São condutas bem parecidas, tá, pessoal? Bem parecidas. A banca, pessoal, foi uma banca bem formalista, né? Bem legalista, para dizer o certo, né? Ela optou pela letra D, justamente pelo verbo alterar. Alterar. Certo? Então, a gente fica assim, eu acho que a conduta deveria ter sido melhor identificada no comando da questão, né? Entendo que é possível aqui um recurso, do meu ponto de vista, porque não deixa de ser a inserção uma alteração, né? Então, a gente fica aqui nessa discussão. Então, mas vamos dar uma olhada aí. A gente já falou, né, dos tipos, né? Falsificação de documento público, ou falsificar no todo ou parte documento público, ou alterar. Foi exatamente isso que fez a banca dar como os 297, né? E veja que não é o 298, que é a mesma coisa, só que um documento particular. Tá? Cuidado que o documento público, a pena é mais alta. A reprovabilidade é maior. Concordam comigo? E a falsidade ideológica? Ah, professor, mas não é falsidade ideológica ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, né? Ah, porque ela estava participando de um concurso lá, e isso não era juridicamente relevante. Pessoal,
eu fico muito com o pé atrás nessa questão. Para mim, ela tem problemas, tá? Então veja aí, omitir em documento público ou particular declaração que dela deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, né? Então, falsidade ideológica é como se ela, pelo que está dizendo aqui, ela fizesse uma identidade nova com dados falsos. Aí seria falsidade ideológica. Mas, mesmo assim, há muita discussão aqui, tá, pessoal? Reclusão de 1 a 5 anos e multa, tá? De 500 mil réis a 5 mil contos de réis se o documento é particular. Então, assim, eu tenho uma certa. Olho com muito cuidado essa questão, sabe? Eu acho que a banca deveria ter sido mais cuidadosa nessa questão, certo? Beleza? E aí nós vamos ter a supressão de documento, eu já li para você, o 305, a falsa identidade, que também não é o caso da questão, né? Então, eu ainda tenho muitas dificuldades para ver o erro da letra B, tá, pessoal? Professor, mas veja, na falsificação de documento público ocorre uma alteração, enquanto na falsidade ideológica nós vamos inserir ou fazer inserir declaração falsa, com o fim de girar sobre fato jurídico relevante. Aí tem aqui, ó, participar de um concurso não é um fato jurídico relevante. Como assim? Né? Eu vi esse comentário, não é meu, eu trouxe aqui da prova. Como assim não é relevante? Para mim não faz sentido essa questão, tá? Então, vejo aqui com bastante ressalva essa questão. Certo? Bom, próxima, vamos para a próxima. Para a próxima questão. O que vai dizer a próxima? 2023. Prefeitura de Piracicaba aprova VUNESP, procurador jurídico. Vamos lá. Letra A. O crime de usurpar o exercício da função pública, a gente acabou de falar, previsto no artigo 328 do Código Penal. A gente tratou dele aqui já, não tratou? Tratou sim, hoje. Consiste na conduta de um agente se intitular funcionário público perante terceiros, ainda que não pratique atos inerentes do cargo. Olha o que vai dizer o 328, pessoal. Usurpar da função pública. Mas até aí tudo bem, né? Para que a gente fale em exercício da função pública, de usurpação, ele precisa, aqui está o erro, praticar atos inerentes de ofício. Tá? Exige essa prática de atos inerentes de ofício. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com esse detalhe. Letra B. Recusar-se a atender ordem legal de funcionário público consiste no crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal. Veja, já falou disso aqui hoje também. Teve alguma violência, alguma grave ameaça? Isso não é resistência, pessoal. Isso não é resistência. Isso é desobediência. Beleza? Tudo bem? Então, também aí, letra B também está errada. Letra C. O desacato previsto no artigo 331 somente se perfaz quando a ofensa for feita a funcionário que está executando as suas funções, não se valendo no caso de folga. Olha a banca querendo te enganar, te complicar, pessoal. Não é isso, não é isso. Não precisa que ele esteja no exercício da função, mas tem que ser em razão da função. Por isso que o erro, tá? Por isso que a questão também
está errada, tá? O desacato é contra a função e tanto faz o funcionário estar ou não em serviço ativo. Letra D. O crime conhecido como tráfico de influência, previsto no artigo 332 do Código Penal, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por funcionário público. Vamos dar uma olhadinha no 332? Vou colocar aqui para a gente o 332. Olha só. Eu solicito, eu exijo, eu cobro, eu obtenho para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir num ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, eu tenho funcionário público aqui, né? E eu vou solicitar, eu vou exigir, eu vou cobrar para mim ou para outrem uma vantagem ou promessa de vantagem para influenciar esse funcionário público em ato praticado no exercício da função. Tudo bem? A pergunta é: esse aqui, ó, que vende a influência, pode ser funcionário público, pessoal? Pode sim, não há problema nenhum. Crime de tráfico de influência, assim como de exploração de prestígio, são de particulares contra a administração pública. Não há problema nenhum. Pode ser o próprio funcionário público. Então, esse é o nosso gabarito. E a letra E, olha só que detalhezinho. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Configura o crime de prevaricação previsto no artigo 319. Então, veja, ele deixou de praticar ato de ofício contra expressão expressa de lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Tá tudo certinho aqui, pessoal, mas está faltando uma palavra que na hora da prova, meu amigo, se você não tiver atento, você vai errar com certeza. O 319, ele exige, pessoal, na prevaricação, que seja indevidamente. Essa palavrinha não está aí no texto. Olha só, vou colocar ali no 319 para a gente. Retardar ou praticar ato de ofício. Retardar ou praticar indevidamente. Indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tudo bem? Beleza? Então, faltou uma informação que é essencial para o tipo, que é que seja praticado de forma indevida. Então, por isso, está errado. Tudo bem? E eu queria aproveitar aqui, já que a gente está falando desse tema, eu queria aproveitar, enquanto a gente está falando desse tema, bom, tráfico de influência. Diferença entre tráfico de influência, exploração de prestígio e advocação administrativa. Tráfico de influência é um dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então, veja, no tráfico de influência, eu tenho um particular atentando contra a administração em geral. Então, eu vou solicitar, eu vou exigir, eu vou cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em um ato.
Então veja que é um particular contra a administração em geral, mas é possível também que seja praticado por funcionário público, hein, pessoal? No exercício da função. O funcionário público tem que estar no exercício da função. Exploração de prestígio também é um crime particular contra a administração da justiça agora. Cuidado, aqui está a diferença. Ó. A exploração de prestígio é um crime contra a administração da justiça. Solicito, recebo dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Tudo bem? Exploração de prestígio. E a advocacia administrativa, pessoal? É patrocinar, direto ou indiretamente. Veja, vem com interesse que é privado, não é um interesse público. Perante a administração pública, valendo-me da qualidade de funcionário público. Beleza? Tudo bem? Então são 3 possibilidades aí para crimes que são parecidos, mas que no fundo se diferem aí um pouco. Tudo bem, pessoal? Tráfico de influência, exploração de prestígio e advocacia administrativa. Não esqueçam dessas pequenas diferenças aí. Está lá no artigo 321, advocacia administrativa. O crime de tráfico de influência, que a gente estava falando, o 332, ele protege a tutela, ele tutela o prestígio da administração pública. Então veja que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, pessoal. Inclusive o funcionário público. Já o sujeito passivo é o Estado, e de forma secundária, a pessoa que entrega ou promete a vantagem. A conduta típica vem expressa pelos verbos solicitar, pedir, revogar, requerer, exigir, ordenar, impor, intimar, cobrar, pedir pagamento e obter ou alcançar ou conseguir. E qual que é o objeto material? É a vantagem ou a promessa de vantagem. E cuidado, essa vantagem pode ser de qualquer natureza, seja ela material ou moral. Beleza? Próxima. Vamos fazer mais uma aqui que ainda dá tempo. Falta 1 minuto aí, mas a gente faz mais uma. Mévio é parado na estrada pela PRF em razão de dirigir em alta velocidade. Com medo da multa, veja que parte de Mévio, pessoal. Parte de Mévio. Mévio oferece dinheiro para o policial. Então, independentemente do policial aceitar ou não, nós já temos um crime aqui. Concordam comigo? Mas o policial aceitou, né? Liberando prontamente para a vantagem. E aí ele quer saber, Mévio e o policial cometem um crime de concussão? Concussão é exigir, pessoal. Vocês leram exigir em algum lugar aí? Eu não li exigir de forma nenhuma. Mévio e o policial cometem um crime de corrupção passiva? Não dá, né, pessoal? Não dá. Nós temos crimes diferentes. Um vai responder por corrupção ativa e outro por passiva. Concordam comigo? Mévio, somente o Mévio pratica o crime. Mévio pratica o crime de corrupção passiva, do 317, e o policial de corrupção ativa, previsto no 333. Mévio pratica o crime de corrupção ativa, olha só, um particular oferecendo vantagem indevida, tá certo. Mévio praticou o 333.
E o policial que recebeu, corrupção passiva. Bom, então veja, são dois delitos, duas faces da mesma moeda, e não são aí o mesmo crime. Isso que eu preciso que vocês entendam. Nosso gabarito é a letra B. Olha só. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Exatamente o caso do policial. Mas veja, pessoal, a gente precisa ter cuidado aqui. Se fosse o policial que tivesse pedido dinheiro, pessoal, ele responderia por corrupção passiva. Se o sujeito pagasse, fato atípico. O sujeito não responde por corrupção ativa. É isso que vocês precisam entender. No caso da questão, partiu do sujeito a corrupção. Por isso que ele responde por corrupção ativa. É diferente do caso em questão. Tudo bem? Beleza? Então, peço atenção aí para esse detalhe que, assim, se você não prestar atenção, você vai errar sem sombra de dúvidas. Beleza? Então, cuidado com essa diferença aí. Corrupção ativa e corrupção passiva. Beleza? Podemos continuar? Olha só, no crime de corrupção ativa e passiva, se a conduta partir do particular, né? O crime começou com o particular. É diferente. E o funcionário público cede essa conduta, aí nós vamos ter o que nós chamamos de exceção à teoria pluralista, pessoal. Cada um vai responder por um crime diferente. Beleza? É importante aí que a gente esteja atento a essa questão. Né? Nós vamos ter uma exceção à teoria pluralista. Cada um vai responder por um delito diferente. Tudo bem? Tudo beleza? Então, cuidado aí com esse detalhe. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha aí para dizer para vocês. Né? Eu queria agradecer a atenção de vocês, dizer que é um prazer estar aqui ajudando aí, contribuindo com o estudo de vocês e me colocar à disposição para eventuais dúvidas que vocês, por acaso, tenham. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau!